Boa noite a todos. Hoje, no dia 30 de agosto de 2023, ou 2022, eu estou adiantando um ano, Eugênia. Nós estamos recebendo a companheira Eugênia Canto. Ela é lá de Fortaleza, Ceará, do Centro Espírita João o Evangelista. E Eugênia hoje trará algumas reflexões sobre o tema O Escudo da Fé. Nossa companheira Cris vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Olá, boa noite. Eu vou ler um trecho do Pão Nosso, por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Mensagem número 64. Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe correm os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a atributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Queridos amigos, que possamos agora levar o nosso pensamento a Jesus. Profundo agradecimento por estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a permissão para mais um trabalho, para que possamos aprender, compreender mais verdades sobre a nossa vida eterna. Que Jesus e nossos amigos espirituais possam envolver a nossa amiga palestrante com muito amor, para que ela seja intuída, para que tenha a palavra fácil e consiga transmitir todo o conhecimento a nós. E nós que possamos aprender, ter nossa mente e coração aberto para mais uma lição. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada. Obrigada, Eugênia. A palavra é sua. Obrigada. Paz e bem a todas, todos que aqui estamos, partilhando da tela ou desse momento de algum modo, não é? Não sei se há algum conectando pelo YouTube. Então, nesse momento que para nós aqui no Brasil já está quase no próximo dia, né? Na quarta, e para vocês aí um pouco mais cedo, nós esperamos que os benfeitores espirituais, vinculados ao Meimei, aí onde vocês residem, e também os amigos espirituais daqueles que estamos no Brasil, possam nos envolver nesse momento. E rogamos ainda aos benfeitores que nos amam antes de tudo, antes de nos assistirem, de nos ampararem, nos amam enormemente,
que possamos, nesses poucos minutos que nos são confiados, trazermos algo que possa aconchegar os nossos corações, de todos nós aqui, os que nos veem, nos acompanham nesse momento ou que acompanharão depois. Que a nossa alma possa se sentir acalentada sob o influxo, a presença generosa e amiga dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Jesus para a regeneração do planeta e o alívio das dores. Mas vamos tecer algumas considerações acerca também de uma mensagem emanuelina, assim como essa do início. A nossa mensagem ela é extraída do livro Vinho de Luz, é um livrinho pequenino também, a semelhança do Pão Nosso, em que o benfeitor Emmanuel conjuga versículos do Novo Testamento e traz-nos a reflexão, mensagem que ele aprofunda. Toma de um versículo, apenas um, às vezes um pedacinho de um versículo, e sob a inspiração desse versículo, Emmanuel traz-nos lições de rara beleza, mas mais que isso, de rara profundidade e que nos servem. E a mensagem de hoje intitulamos O Escudo da Fé, apesar de que Emmanuel intitula essa mensagem O Escudo apenas. Ele se inspira numa mensagem paulina, num versículo de Paulo à comunidade cristã de Roma. Paulo escreveu aos romanos, aos coríntios, né? Então ele escreveu a algumas comunidades e essas cartas que ele escreve a comunidades, a grupos, são chamadas cartas eclesiásticas, né? Porque é aquele grupamento, aquela eclésia ou igreja nascente. Ele escreveu aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos filipenses, e escreveu também para pessoas, né, companheiros seus de viagem, que em algum momento ele deixou que implantasse o evangelho, a árvore divina do evangelho, em algumas localidades, ou assessorasse o crescimento da árvore do evangelho. Por exemplo, ele escreveu a Timóteo 2 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, escreveu a Tito, escreveu a Filêmon, também escreveu aos Hebreus, né? Uma carta que é a última de Paulo ali, conforme está no Novo Testamento. E esse versículo que hoje nós vamos trazer para refletirmos juntos, à luz da inspiração emanuelina, ele está numa carta que Paulo escreve aos Efésios. A carta aos Efésios, à comunidade dos cristãos de Éfeso, foi uma carta que Paulo escreveu preso, ele estava encarcerado. E essas cartas da prisão, chamadas, né? Elas são cartas que marcam esse período em que ele está preso, portanto já é Paulo um pouco mais maduro, um pouco mais experimentado nas lutas, nos embates que ele teve para a difusão da Boa Nova Cristã, ele já calejado pelo tempo, mas também já bem maduro espiritualmente. Então não é um Paulo assim tão, digamos, afoito na difusão da mensagem, nem tão intempestivo, nem impulsivo, que é uma característica que ele trazia consigo da época em que era chamado ainda de Saulo e cometeu alguns equívocos, alguns desatinos. Portanto, nós devemos enxergar desse ponto de vista, né? Paulo maduro, acrisolado nas lutas que experimentou, encarcerado. E ele vai escrever à comunidade de Éfeso, o capítulo 6 dessa carta, que é o capítulo final da carta,
Entre outras coisas, ele escreverá o seguinte: embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ele coloca embraçar, que é colocar no braço. O escudo, não é? Lembremos da figura do cavaleiro medieval, por exemplo, Francisco de Assis, na Úmbria do século XIII, tinha esse sonho, ele acalentava o sonho de ser um cruzado, alguém que lutaria em favor do Cristo, como se o Cristo precisasse de alguém para lutar com espada e fustigar os não crentes, impondo-os uma crença na base do creu morre. Sabemos hoje que isso é um equívoco. Mas o moço Francisco, na Úmbria de então, ele não era diferente dos jovens da sua época, do período histórico e cultural em que viveu. Portanto, ele acalentava um sonho que era o sonho da mocidade de então, servir a Deus via guerras, cruzadas. Estamos dizendo isso porque, se nós imaginarmos, talvez até pelos filmes que encontramos hoje sobre a vida de Francisco, né? E tem um muito belo, Irmão Sol, Irmã Lua, do Franco Zeffirelli, tem um momento ali que ele e os seus companheiros, na alegria juvenil, eles estão efusivos ante as armaduras que o pai de Francisco preparava para o seu filho e os seus amigos, para lutarem uma guerra também local entre Burgos ali, Perugia e Assis, que viviam em conflito. E nós fazemos alusão a esse fato porque ali naquela armadura vamos ter o elmo, que é o capacete, teremos o escudo, teremos a armadura mesmo, aquela capa, né? Tudo feito de um material metálico, né? E a lança. E o cavaleiro medieval, ele andava a cavalo, né? E as lutas se davam desse modo. Estamos dizendo isso para que na nossa tela mental possa surgir essa imagem da armadura, porque na Bíblia católica e também na protestante, nós vamos encontrar essa passagem. O Novo Testamento é idêntico tanto na Bíblia católica quanto na protestante, né? Só há diferença no Antigo Testamento, que na Bíblia católica há mais livros do que na Bíblia protestante. Mas o importante aqui é que nas versões da atualidade, a Bíblia traz um título nessa carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, essa parte específica em que está esse versículo, que é a armadura divina. Então, Emmanuel, ele vai comentar sobre o escudo, no livrinho Vinha de Luz, né? Eu estou com ele aqui em mãos, a minha versão um pouco antiga. Ele vai comentar sobre o capacete, ele chama a mensagem o capacete da esperança. E ele vai comentar, então, esses elementos que na carta aos Efésios compõem essa armadura, porque talvez alguns de vocês já tenham ouvido a expressão travar o bom combate, uma expressão paulina mesmo, mas que já aparece no Antigo Testamento. E o combate aqui parece dar a entender na carta de Paulo que é um embate com as forças do mal, o que ele chama maligno. Mas, à luz do que o Espiritismo traz, à luz do que o próprio Cristo nos traz, que é uma mensagem já mais refinada em comparação com a mensagem do Antigo Testamento, é uma mensagem que é um alimento mais sutil, espiritualmente falando, o maligno não é uma figura diabólica, satânica,
não é o inimigo que alguns, na crença contemporânea ou na percepção contemporânea da crença, percebem fora de si. O Espiritismo vem nos desvelar que, sim, nós travamos um combate, nós precisamos nos revestir de uma armadura divina, o capacete da esperança, o escudo da fé, a armadura, enfim. Mas todos esses elementos são simbólicos, a luta mesma, ela é íntima, o inimigo, ou o mal, ou o maligno, ou os dardos inflamados do maligno, e dardo é é a lança mesmo, né? Aquilo que nós lançamos rumo a um alvo pontiagudo, que atinge, que espeta, que fere e que mata. Mas esse dardo inflamado do maligno, para nós, como bem nos lembra Chico Xavier, até fazendo alusão a um pensador brasileiro já desencarnado, Huberto Holden, um grande pensador e filósofo catarinense, escreveu cerca de 80 livros, muitos comentando a Bíblia, porque ele foi do clero, não é? Do clero católico, simpatizou com o espiritismo em algum momento da sua existência carnal, e ele escreve também, não é, que ele falou, e alguns atribuem ao Chico essa fala dele, mas Chico possivelmente reforçou que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós trazemos conosco, que possibilita a sintonia com o mal e a execução do mal. Então, o mal que efetivamente nos prejudica, que nos acorrenta, que nos causa dissabor, dor, que nos causa problemas, entraves para o nosso avanço espiritual, que nos agrilhoa ao porto do sofrimento, não é? Que nos acorrenta a sofrimentos desnecessários, que nos impede de fruir a verdadeira alegria e felicidade para as quais fomos criados, é um mal que cultivamos e trazemos conosco intimamente. O mal exterior, aqui representado pelo maligno, pelos dardos inflamados do maligno, ele só nos faz mal quando encontra eco e sintonia no mal que abrigamos. Por isso que é importante a purificação de nós mesmos, no sentido mesmo em que Erasto coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que a fé transporta montanhas, mas mais pesadas do que as mais pesadas montanhas jazem no coração humano a impureza e todos os vícios da impureza, coloca Erasto, salvo engano, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus ele diz assim, bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, ele está falando da suprema condição daquele que já purificado o seu psiquismo, está plenamente em sintonia com as forças espirituais do universo, que são pleno amor, plena bondade, plena luz. Então, nessa condição, nenhum dardo inflamado de maligno algum atinge ou encontra eco. E aí, de novo, o que Paulo coloca? Ele põe assim, embraçando, né, colocando no braço, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, ou seja, anular, todos os dardos inflamados do maligno. Então, primeiro, o embraçar, o escudo, né, é um instrumento de defesa. Mas aqueles de nós, e é a maioria de nós, imagino, encarnados na Terra nesse momento,
espíritos encarnados que somos, e os desencarnados em sofrimento, em dor, ou ainda presos ao orbe terreno, na atmosfera espiritual moral do planeta, né? E essa terminologia atmosfera moral foi tecida pelo próprio Kardec na Revista Espírita. Todos nós que aqui estamos, para nós a fé será esse instrumento de defesa. Mas, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa lucidez espiritual, a maturidade do senso moral em nós, conforme a maturidade do nosso espírito, nós compreenderemos que essa luta, esse embate e a defesa é contra um mal, antes de tudo, íntimo, porque, novamente, os males exteriores, aqueles oriundos de obsessões, por exemplo, né? Espíritos desencarnados que têm dificuldade de nos perdoar e intentam nos prejudicar, eles só vão ter acesso ao nosso psiquismo, influência sobre nós, se em nós há elementos para essa sintonia, para essa influenciação. Então, antes de tudo, importa que compreendamos bem isso. É uma luta íntima que nós vamos travar. E Emmanuel, no seu comentário dessa mensagem, ele dará o próprio Paulo de Tarso como exemplo. Ele dirá o seguinte: Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Então, há um mal interior, há um mal exterior que só nos faz mal porque reverbera e ressoa com o mal que abrigamos. Paulo, o grande apóstolo da gentilidade, ele trazia um mal interno consigo? Sim, ele trazia um espinho na carne, como ele mesmo escreve em carta aos Coríntios, salvo engano aos Coríntios, não sei se é mesmo aos Romanos, ele escreve que traz consigo um espinho na carne, não é? Como uma advertência para que ele não se vangloriasse. E, claro, há conjecturas do que seja esse espinho na carne, mas nós poderíamos dizer que um dos espinhos na carne nossa, inspirados na figura paulina mesmo, para tecer essa consideração, são os remorsos, as culpas que nós trazemos conosco, que abrigamos. Não dessa existência exatamente, porque nem tudo o que fizemos de equivocado nessa existência, nós temos a percepção clara do equívoco. Mas aquilo que empreendemos de equivocado e em encarnações anteriores a essa, existências passadas, é um verdadeiro espinho na nossa carne, algo que machuca, espeta, que nos lembra da nossa pequenez, o arcabouço de erros do passado. Eles estão ali arquivados, mas, e aí cabe-nos um parênteses, Deus, na sua infinita misericórdia, a todos nós possibilita o esquecimento do passado na encarnação. Essa é uma bênção generosíssima de Deus, porque nós não teríamos condição de ter a plena lembrança dos atos perpetrados passados, sejam bons ou ruins, os excelentes nos envaideceriam, aumentariam o nosso orgulho, a nossa vaidade, e os atos de perversidade, devassidão, vício, crueldade que cometemos seriam um motivo de grande vexame, de grande vergonha, e possivelmente nós enlouqueceríamos se pudéssemos lembrar tudo. Então, Deus nos traz esse véu do esquecimento. Apesar disso, há esse arquivamento em nós de erros passados, que é uma bagagem onerosa que carregamos. E por isso é preciso
na existência carnal, uma fé poderosa por meio da qual nós vamos lidar com os males íntimos, que são aqueles que dão aso aos males exteriores que podem eventualmente nos atingir. Mas os nossos espinhos, à semelhança de Paulo, eles eclodem em algum momento, implicitamente, não explicitamente, veladamente, eles têm a sua força em alguma medida e podem ser potencializados pelo assédio de desencarnados que desejam nos ver sofrer, que desejam nos ver falir. E a maturidade espiritual nossa será, num certo sentido, também auferida, medida, na medida em que nós reconhecemos que nenhum mal é capaz de nos atingir, de nos fazer sofrer, senão por meio do mal que nós trazemos conosco. Seja o remorso, a culpa daquilo que fizemos outrora, seja a invigilância, a imprevidência de agora, seja a negligência com o orar e vigiar a que todos nós somos convidados, tão logo palmilhemos o caminho espiritual rumo à ascensão espiritual mesma, né? Isso independente de crença, tá? Porque quando ele fala do escudo da fé, ele não está falando, e Emmanuel comenta, ele não está falando de uma profissão de fé específica, de uma crença religiosa tal ou qual. Não está falando da crença A, B, C ou D, porque as crenças, elas são, primeiro, compatíveis com aquele que crê, com o profitente, com o crente daquela proposta religiosa, é o que satisfaz, dada a diversidade humana, cada coração buscará legitimamente o corpo doutrinário de crença que mais nutre, que mais lhe proporciona alívio, consolação, esperança, fortaleza, que mais lhe possibilita uma sintonia com Deus ou com aquilo que imagina ser Deus. E, nesse sentido, qualquer crença, né, tem o seu corpo doutrinário, tem as suas instruções, a sua forma de perceber, de captar as verdades transcendentes e disseminá-las, mas a par isso, a fé que Paulo fala e que Emmanuel comenta é a fé íntima do crente, do profitente, independente do corpo doutrinário que segue. É uma fé no poder maior, é uma fé na soberania de Deus, é uma fé na sabedoria da vida, né? Aqui falando agora, pensando naquelas religiões ditas ateias do Oriente, o budismo, que não tem um Deus como o espiritismo e os espíritos desvelam no espiritismo, um Deus criador, um Deus único, porque o budista não está preocupado com a figura de Deus, seja ela qual for, mas sim com a iluminação daquele que abraça esse corpo de crença. Mas, independente de qual seja, a fé aqui é a fé em algo maior, que seja no Oriente ou no Ocidente, nessa ou naquela proposta religiosa, é a fé em algo que, intimamente para nós, está posto, e, no caso de nós espíritas, num Deus soberano, soberanamente justo, bom e, sobretudo, amoroso. Então, essa fé, ela é poderosíssima para nos defender e nos precatar de todo e qualquer poder que imaginemos o mal possa ter sobre nós. Porque se entendemos que Deus é a suprema inteligência, é o supremo poder, é a suprema bondade, a suprema justiça e, sobretudo, o supremo amor, nada está fora do lugar. E tudo o que nos acontece
é dentro das leis sábias, amorosas e justas, coordenadas por essa inteligência suprema, por Deus. Então, só há um único mal que pode nos causar mal, fazendo coro ao Chico e ao Alberto Holden, né? Só há um mal que nos causa mal. O mal que nós fazemos, o mal que nós abrigamos, porque esse mal em nós nos permite uma sintonia com o mal que nos intentam causar. E isso é que se constitui a nossa fraqueza. O que é a nossa fortaleza? A entrega plena a Deus, a um mecanismo divinal que rege tudo e todos, e por isso não permitirá jamais que nos aconteça algo que não seja para o nosso bem, ainda que pareça ser um mal. Eu não sei se estou confundindo ou se estou esclarecendo, mas parece que eu já estourei o tempo. Então, não quero ser indisciplinada, viu, Aline? Mas nós convidamos a cada um e cada uma a ler depois a mensagem O Escudo, que é 141 do livro Vinha de Luz, tá? Aqui, 141, não sei se estão conseguindo ver. E aqui o Emmanuel vai destrinchar esse versículo, reforçando que as lutas que nós empreendemos não são as lutas sanguinolentas, são as lutas íntimas. Até também fazendo coro a um outro versículo da mesma carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra os principados e potestades, com as forças espirituais do mal. Aí, de novo, que mal é esse? É um mal alheio a nós? É um mal exterior a nós? É um mal de um obsessor que nos intenta ferir? Só terá eco em nós, só nos fará mal, se em nós há o mal. Se não, nós vamos nos fortalecer sempre ante esses embates e crescer e, sobretudo, evoluir. Faz bem, amigos. Encerramos aqui para que fique algum tempo para oração, né? Obrigada, Eugênia. Você pode fazer a oração final para nós? Posso sim. Vamos orar. Obrigada. Então, que possamos fechar os nossos olhos, imaginar nesse momento que Jesus, seja como o concebemos, de qualquer maneira que seja, mas sobretudo a luz intensa do seu psiquismo, do seu amor, a luz viva que é o Cristo para a terra. Imaginemos um sol, esse sol poderoso que brilha, pujante, seja no Brasil, seja no Canadá, em qualquer parte desse planeta. E ali o psiquismo divino do Cristo, o amor transbordante do seu coração. E a ele, nesse momento, nosso irmão querido, que dirige este planeta com sabedoria e muito amor, nós dizemos: Jesus, te agradecemos. Agradecemos pela tua presença generosa, pela tua presença meiga e amiga. Agradecemos pelo muito que tu nos doa cotidianamente, com o teu olhar, sobretudo de muita compaixão, de muita empatia para os sofrimentos humanos. A tua presença generosa junto aos corações sofridos, junto aos corações chagados, doridos, enfermos, melancólicos, tristes, deprimidos, todo aquela que nesse momento na Terra, encarnado ou desencarnado, sofre. A ti, Jesus, nós te suplicamos que a tua luz imensa, a tua presença amiga, carinhosa, boa, possa aliviar esses corações. Que tu possas também, Jesus, estar conosco
nos instantes em que podemos ser o amparo, o auxílio, o instrumento para aliviar tais dores. Agradecemos aos teus benfeitores, aqueles espíritos que, junto aos grupos espíritas, aos lares, a cada um de nós, mormente o nosso anjo da guarda, nos amparam, nos sustentam nos instantes mais vacilantes da nossa existência, da nossa marcha, naqueles instantes em que nos julgamos fracos, que nos julgamos vencidos. Sê conosco, Jesus, e sê para nós esse escudo da fé com o qual poderemos apagar todo o mal. Assim seja.